Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Bênção poder estar aqui com os irmãos para meditarmos na palavra de Deus. Queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que porventura estiverem visitando, sintam-se bem-vindos à família de Deus, na presença do Senhor. Eu quero falar com os irmãos nesta manhã sobre a busca de Deus. Uma busca que a Bíblia fala que não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. E essa busca começou lá no Éden. E eu quero compartilhar isso com os irmãos para a nossa meditação agora de manhã. Lá em Gênesis 5, versículo 1 e 2, a Bíblia fala algo interessante para nós. Diz assim, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão. Então preste atenção, no dia em que foram criados. Antes da queda, a mulher se chamava Adão. Adão é o nome que Deus deu ao homem e à mulher. As novas traduções mudam o sentido dessa palavra aí e coloca e chamou de homem, né, na NVI, nas outras vai chamar de humanos na Nova Bíblia Viva, que inclusive é a Bíblia que nós vamos adotar mais aqui agora, por ter uma linguagem mais clara, né? Então, e aí fala duas coisas para nós. Primeiro, quando as traduções atuais mudam a palavra Adão para humano, porque expressa melhor o sentido daquilo que Deus criou, no sentido de que Deus criou os humanos. Então Deus criou o homem, como diz a Bíblia, a tradução NVI, Deus criou e chamou de homem, de humano. Primeiro nós identificamos aí que a Bíblia não trata os seres humanos em divisões de raça. Quando você vai lá no capítulo 1, que Deus está criando os animais, Deus fala assim, e criou cada um segundo a sua espécie. Então Deus criou a espécie, e dentro da espécie Deus criou as raças. Então você tem a espécie canina, o equino, o ovino, bovino, canino, você tem as espécies. Dentro de cada espécie desse, você tem as divisões de raça. Então você tem, se você pega nos bovinos, você tem os zebuínos, que são os animais de origem asiática, né, principalmente da Índia. Você tem o Nelore, você tem o Gir, tem várias raças, né? Você tem as raças europeias, o Angus, o Hereford, o Aberdeen, a holandesa. Então, as vacas, os cachorros, você tem muitas raças. Mas o ser humano, você não tem raça. Você tem um ser humano. Então não existe esse negócio de raça negra, raça amarela, raça vermelha, raça ariana. Para Deus não existe isso. Existe o ser humano. Deus criou o ser humano. É isso que está dizendo Gênesis 5, versículo 2. Outra coisa interessante é que o nome Eva foi dada à mulher por Adão, não por Deus. Quem deu esse nome à mulher foi Adão depois da queda. Quando a mulher caiu, Deus falou, olha, o teu desejo será para o teu marido, a mulher vai ser submissa ao seu marido. Isso é uma lei que foi criada lá em consequência do pecado. E também por uma questão de ordem, porque o homem veio primeiro, né? Então, em consequência do pecado, Deus chamou, o homem colocou o nome da mulher de Eva.
mas não era o nome que Deus deu para Eva. Deus chamava Eva de Adão. Então, quando Deus falava Adão, os dois olhavam, porque podia ser com qualquer um dos dois, ou com os dois que Deus estava falando. Geralmente, Deus chamava Adão, Deus está falando com os dois. Isso é importante eu dar essa introdução para os irmãos entenderem isso, né? Que por aqui que nós vamos discorrer aqui, que o nome Adão se refere tanto ao homem como à mulher. Olha, o versículo mesmo fala assim: homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão. Então, é um nome que Deus deu a eles antes da queda. Após a queda, Adão vai dar o nome da mulher de Eva. Lá em Gênesis 3, então, Adão vai e coloca o nome da mulher de Eva. Então, antes da queda, era Adão. Deixando isso claro, eu quero ler com os irmãos Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, 8. E vamos ver um pedaço da queda aqui. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor que passeavam pelo jardim. Então, eles haviam pecado, eles haviam comido o fruto da árvore que Deus havia falado para eles não comer. E aí, no horário combinado, no fim do dia, às 18 horas, Deus vai lá para conversar com eles, né, e eles se escondem. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor, Deus que passeava pelo jardim, e esconderam entre as árvores. O pecado sempre leva a gente a essa atitude, a nos escondermos. O homem, né, o homem e a mulher, né, então o homem, nós estamos falando os dois, se esconderam. O pecado faz isso, com que nós fugimos da presença de Deus. Quando nós pecamos, nós não vamos atrás de Deus. Nós sempre fugimos. Nós fugimos dos amigos, daqueles amigos que realmente são amigos de verdade, que nos trazem para perto de Deus. Nós fugimos do pastor, nós fugimos da esposa, nós nos calamos, nós fugimos de Deus. Nós não conseguimos ter relacionamento com Deus, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos jejuar, nós não conseguimos ler a Bíblia, porque o pecado nos afasta de Deus. A Bíblia fala isso, que não estão os braços do Senhor encolhidos, que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados, que não possa ouvir, mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. São os nossos pecados. Então, quando o homem pecou, o homem, e aqui, sempre que eu falar homem, eu estou falando homem e mulher, né, porque é o contexto que a Bíblia está colocando aqui. O homem se escondeu. Olha lá, esconderam-se entre árvores. O versículo 9 diz: o Senhor chamou o homem. Então, Deus está chamando o homem aqui. E ele não está falando com o homem do sexo masculino. Mais uma vez, ele está falando com o casal. Porque era assim que eles eram antes da queda. Eram um. Deus chamou o homem e diz: onde você está? Quando você coloca, volta naquela primeira tradução lá, sempre essa palavra homem, mais uma vez, onde ele fala, e Deus chamou Adão, né? Adão, onde você está? Então, a palavra Adão aqui, nas versões atuais, foram traduzidas por homem, né? Então, Deus chamou o homem, e ele, versículo 10, ele respondeu: percebi, volta para o 9 aí. O Senhor Deus chamou o homem, onde você está? Está na Bíblia Viva, ok. Onde você está? Naquele dia, a palavra homem aqui é a palavra hebraica Adam, de Adão. Então, vamos parar aqui um pouco. Quando o homem pecou, o homem foi para o jardim, se escondeu de Deus.
ficou ali escondido por causa do pecado, e Deus foi atrás dele. O homem fugiu, e Deus foi atrás dele. E Deus saiu gritando, né? Adão, Adão, onde você está? Adão, Adão, onde você está? E essa narrativa, irmãos, essa história, ela reflete o que vai acontecer pelo resto da humanidade. Porque imagine a situação de Adão ali, Eva, né, o casal, com medo, em pânico, sem saber as consequências, aterrorizado por causa do pecado, que é isso que o pecado faz. E eles escondidos atrás de árvores, fizeram ali roupas de figueira, né, aquele que não é capaz de cobrir a nudez em nada, ali escondido, e eles ouvindo a voz de Deus pelo jardim: Adão, Adão. E essa é a voz que fala conosco até hoje. É Deus que vem ao nosso encontro e nos chama pelo nome, perguntando aonde nós estamos. É Ele que saiu do seu trono, da sua glória, da sua majestade, e vem até nós, e vem à procura de nós, e procura, sai à nossa procura e nos chama. Jamais foi o contrário, nunca será o contrário. Nós nunca vamos sair atrás de Deus, procurando Deus, onde o Senhor está. Não, isso não existe essa possibilidade. É Deus que vem ao nosso encontro, é Deus que nos procura, é Deus que nos chama, é Deus que vai no lugar onde nós estamos, tomado pelo medo, pelo pavor, pela angústia, pela depressão, pelo horror, tomado por todos esses sentimentos, sentimento de culpa, né, de medo, de aflição, e Deus nos chama, e nos chama para restaurar a nossa relação. Ainda que vai ter consequências, claro, mas é para restaurar a relação. Então, quando é a mesma forma de disciplina, né, com os nossos filhos. Quando os nossos filhos erram, ninguém está ali para disciplinar o menino para matar, porque odeia, porque vai descontar na criança ali uma enxurrada de maldades contra aquela criança. Não, você quer corrigir o caminho da criança, porque você ama. Porque você ama. E às vezes, porque você ama, você tem que tomar atitudes drásticas contra seu filho. Por exemplo, quando o homem e a mulher pecou, Deus expulsou ele de casa. Deus expulsou os seus filhos de casa. Falou: vocês vão para fora, agora não dá para vocês permanecerem aqui. Vocês têm que sair daqui. E eu não quero que vocês voltem. E muitas vezes, na disciplina dos nossos filhos, nós estamos criando pessoas aí que precisam ser expulsos de casa mesmo. Na verdade, ninguém precisa ser expulso. O homem, ele precisa assumir sua responsabilidade e entender: olha, né, eu não posso morar com os meus pais. Eu não posso morar com meus pais. Meus pais podem morar comigo. Porque se precisar, eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe, vou trazer minha mãe, e ela pode morar comigo, mas eu não posso morar com os meus pais. A partir do momento que eu sou homem, que eu preciso assumir essa responsabilidade. E isso precisa ficar claro, porque hoje a nossa geração está criando eternos adolescentes, homens com 40 anos ainda que moram com os pais, né? Então Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Mas ali, quando Deus estava à procura deles, e é sobre essa procura que eu quero falar com os irmãos. Sempre Deus vai vir ao nosso encontro. Às vezes fala: mas pastor, uma vez assim aconteceu assim comigo e eu fui atrás de Deus. Não. Você nunca foi atrás de Deus. Essa decisão sua de ir foi porque antes de você ir, Deus já tinha vindo ao seu encontro e estava te chamando.
Deus está falando o seu nome, para te chamar, para restaurar o relacionamento entre você e Ele. E é por isso que você foi. Porque antes de você ir, houve uma ação do Espírito de Deus na sua vida para fazer isso. Eu quero dar para os irmãos alguns exemplos para ilustrar melhor o que eu estou falando. Lá em Gênesis 12, Abraão está morando na terra de Ur dos Caldeus, com sua família toda idólatra, pecadora. Abraão era um idólatra, né? O nome dele na época era Abrão. Então, Gênesis capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz assim: então o Senhor disse a Abrão: deixa a sua terra, os seus parentes e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrar. Primeira coisa, Deus falou: olha, na condição que você está aqui, não tem condição de eu fazer, de eu transformar a sua vida. Você precisa sair da casa dos seus pais. Você precisa sair da sua parentela. Largue tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. É para você largar tudo. Você vê que Deus foi lá num lugar atrás de um pecador, um homem que não buscava Deus, um homem que não queria Deus, e Deus foi atrás desse homem e falou com esse homem: sai, vem que eu vou te abençoar. Olha o que Deus falou para ele, no versículo 2: farei de você o pai de uma nação, de uma grande nação, abençoarei você e tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção para muitos. Quando Deus está falando isso para Abraão, Abraão era um idólatra. O nome dele era Abrão, né? Abrão era um idólatra. Era um cara que vivia sem Deus. Mas Deus chega para ele, aparece para ele e começa a falar com esse cara. Deus vai atrás dele, né, lá na Babilônia, no atual Iraque, ali, né, em Ur dos Caldeus, né, e chega ali para ele e fala com ele: eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, você vai ser pai de nação, você será um homem famoso, e você será uma bênção para muitos, né? Tanto é que hoje nós falamos que o Abraão é o nosso pai da fé, a Bíblia fala isso, né? Versículo 3: abençoarei aqueles que abençoarem você, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você, e por seu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Deus falando aqui já do nascimento do Messias. Pela sua descendência eu vou abençoar todas as nações da terra, e quem abençoar Israel será abençoado, e quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Deus fazendo uma promessa para Abraão. E olha só, essa promessa: e por seu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Então Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Ele abandonou. E Ló também foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Então Deus, olha só, irmãos, Abraão converteu com 75 anos. Com 75 anos de idade, esse homem se converteu. Mas Deus foi atrás dele. O neto dele, o Jacó, o nome Jacó significa trapaceiro, né? Também ele havia trapaceado o pai, trapaceado o irmão dele queria matar ele, mas o irmão não matou, o Esaú não matou ele porque o pai estava vivo ainda, ele estava esperando o pai morrer para poder matar o irmão, para cometer vingança. E Jacó teve que fugir, para não ser morto. Quando ele viu que o irmão dele queria matar ele, ele fugiu. E quando ele estava fugindo, sozinho, a Bíblia fala que ele não tinha nada, mas ele só tinha a roupa do corpo e uma vara, um cajado. E ele estava no deserto. Já pensou você no deserto, sozinho, aquele sujeito a animais do deserto, sujeito as tribos nômades ali, que poderia te pegar como escravo. Ele vai atravessar o deserto em pânico, fugindo, com medo. E lá em Gênesis 28, versículo 10. Gênesis 28, 10. Jacó partiu de Berseba e foi até Harã.
E chegou num certo lugar onde passou a noite, porque o sol já se tinha posto. Jacó procurou uma pedra que lhe servisse de travesseiro para descansar a cabeça e adormeceu. O cara devia estar muito cansado, né? Usar um travesseiro como pedra. Ele sonhou que havia uma escada que ia da terra ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. O Senhor estava próximo dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão e de seu pai Isaque. Por quê, irmãos? Ele era neto de Abraão e neto de Isaque, e filho de Isaque. Só que Jacó não conhecia Deus. E é o mesmo erro que está acontecendo com a nossa geração, que sempre aconteceu, de nós não evangelizarmos os nossos filhos, de nós não falarmos do amor de Deus aos nossos filhos, de nós não ensinarmos princípios e valores bíblicos aos nossos filhos. Então tem muitos pais que os filhos, quando vão para o ensino médio ou para a universidade, esses rapazes, essas moças, se desviam e não querem saber de Deus. E muitos pais evangélicos falam assim: não, eu perdi os meus filhos na faculdade. Quando ele foi, não, irmão, você não perdeu ele lá, você perdeu ele em casa. Porque se ele tivesse sido disciplinado nos valores, no princípio, ele jamais. A Bíblia fala assim: ensine a criança o caminho que ela deve andar, e ele nunca se desviará dele. Se você cuidar do seu filho, se você gastar tempo com seu filho, ensinando a palavra de Deus, orientando, ensinando, falando, orando, contando histórias bíblicas, ensinando princípios e valores para essa criança, a Bíblia está falando, ele não vai se afastar. Ele não vai se afastar, ele não vai conseguir andar fora dos caminhos do Senhor. Isso é uma promessa que Deus está fazendo. Então, quando nós falhamos nisso, como o Isaque falhou na educação dos filhos. E aí, você vê que o filho dele, o Jacó, é um cara que não conhece Deus. E aí, o que Deus faz? Deus vai ao encontro de Jacó, e se apresenta a Jacó, falando: olha, eu sou o Deus de seus pais, né, do seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque. Darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra. Por quê? Por causa da promessa que ele tinha feito a Abraão. Eles se espalharão para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e dos seus descendentes. Eu estarei com você e o guardarei em todos os lugares onde você for. Esteja certo de que trarei de volta a esta terra. Não vou desamparar você até que se cumpra tudo o que lhe prometi. Você vê, Jacó, irmão, é um cara que, apesar de ser filho de crente, não tinha experiência com Deus. E agora Deus vem, por amor a Abraão, por amor a Isaque, Deus vem até Jacó e se apresenta, e resgata esse rapaz, chama ele, se revela a ele, e esse rapaz agora se converte diante de Deus. Ele tem uma experiência fantástica com Deus. Olha o versículo 16. Então Jacó acordou e exclamou: certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele ficou com medo e disse: que lugar tremendo, esta é a casa de Deus. Ou seja, isso aqui é Betel, isso aqui é a casa de Deus, a porta dos céus. Logo que amanheceu, Jacó colocou uma pedra que tinha usado como travesseiro em pé, como uma coluna. Depois derramou óleo sobre ela e chamou aquele lugar de Betel. Isso aqui é a casa de Deus. É o dia que Deus se encontrou comigo, é o dia que Deus veio atrás de mim, é o dia que Deus falou comigo, é o dia que eu me converti, é o dia que eu nasci de novo, é o dia que eu tive uma experiência com Deus. E olha só, a cidade que antes se chamava Luz. Então Jacó fez a seguinte promessa a Deus, no dia que ele se converteu, no dia que Deus veio até ele: se Deus estiver comigo,
proteger-me nessa viagem, me der alimento e roupa. Você vê que ele só pediu alimento e roupa. E levar-me em volta à casa de meu pai. Ele só queria poder viver na terra dele, né? E que era a promessa de Deus para a vida dele. Então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus, um lugar de adoração. E certamente devolverei a 10ª parte de tudo que me der. Tudo que Deus fizer me abençoar, eu serei um dizimista, eu vou devolver meu dízimo, eu vou honrar o Senhor com os meus dízimos. Isso aqui, irmãos, isso aqui não se falava em dízimo antes. O dízimo foi colocado na lei lá depois, com Moisés, lá 400 anos na frente. Aqui você vê que é um princípio que vem antes da lei. Esse princípio de eu honrar a Deus com meus dízimos. Você vê, quem que falou para ele de dízimo? Quem falou para Jacó? O cara converteu aqui. Irmão, olha, ele converteu aqui e uma das coisas mais difíceis de acontecer na história aconteceu com ele. Porque uma das partes mais difíceis nossas de converter é o bolso. Nós vamos convertendo tudo, nós vamos largando as coisas, tudo. Mas o bolso é a última parte que converte. Essa é a parte mais difícil. E engraçado que o Jacó foi na primeira noite, ele já falou: Senhor, eu reconheci tudo, uma conversão plena, total, maravilhosa, né? Continuando, Moisés, da mesma forma, foragido, fugido do Egito, Faraó tentando matá-lo, recompensa pela sua vida, ele se esconde em Midian. Estava ali, o cara que era um príncipe do Egito, agora está morando no deserto, 40 anos, ali, sem emprego, morando de favor na casa do sogro, né, cuidando do rebanho do sogro, o sogro que vivia nas custas do sogro, o cara que era para ser um faraó, né, mas largou tudo aquilo para defender o seu povo, matou o egípcio, quis fazer as coisas da forma dele, não quis esperar Deus agir. O problema de Moisés foi isso, a sua precipitação, querer fazer as coisas certas na hora errada. Fazer a coisa certa na hora errada. Deus ia libertar o povo, não daquele jeito, não na força dele. Ele achou: eu sou um príncipe, eu sei lutar, eu sou um cara treinado em tudo, eu vou libertar meu povo. Deu tudo errado. Ele foi ser pastor de ovelhas lá no deserto, vivendo de favor na casa do sogro. E quando ele estava lá, todo assim, quebrado, humilhado, né? Moisés viveu 120 anos, 3 períodos de 40 anos. Primeiro período de 40 anos, ele morava num palácio. Tinha tudo o que queria. Os primeiros 40 anos de vida de Moisés, ele era um dos homens mais poderosos da terra. Ele sai do palácio e vai morar no deserto. 40 anos no deserto. Sabe por que Moisés ficou 40 anos no deserto? Deus ensinando Moisés a depender dele, e não do poder humano, da força, do dinheiro. Deus ensinou Moisés a depender dele, para depois levá-lo a libertar o povo e conduzir o povo por 40 anos no deserto. E ali ele já tinha experiência de ter vivido no deserto, pôde conduzir aquele povo, ensinando aquele povo a depender de Deus. O difícil não foi Moisés tirar o povo do Egito. Difícil foi tirar o Egito de dentro do coração do povo. E esse aqui é o problema nosso até hoje. Todo mundo quer Jesus, mas ninguém quer largar o mundo, ninguém quer largar o pecado, ninguém quer largar as coisas pecaminosas desse mundo. As pessoas vêm para a igreja, né? E agora tem muitas igrejas, são chamadas de igrejas inclusivas. Você vem e nós te aceitamos como você está. Como você está, então você não precisa mudar. Deus te ama do jeito que você é. E não foi assim que Jesus falou. Jesus aceita todo mundo como está, né? Venha como estás. Veio, Jesus disse para todos os pecadores: vá e não peques mais. Mudança de vida. Sem mudança de vida não há evangelho. O evangelho são as boas novas, é mudança de vida. Então, Êxodo capítulo 3, versículo 1.
Êxodo 3:1, encontro de Deus com Moisés. Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o lado leste do deserto e chegou perto de Horebe, monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor, presta atenção, já falei isso para os irmãos, aqui, ali o anjo do Senhor, quando você lê na sua Bíblia, anjo do Senhor, e a palavra anjo aparecer com A maiúsculo, quer dizer que é o próprio Deus que está falando com ele. Quando a palavra anjo aparece com A minúsculo, é Gabriel, Miguel, é um outro anjo. Mas com A maiúsculo, isso aqui é chamado de teofania. É uma manifestação de Deus. Deus se revelando, né? Cristo, na verdade, Cristo Jesus, porque depois nós aprendemos no Novo Testamento que somente o Filho pode se revelar em forma corpórea, que o Pai não faz isso, né? Então, ali é uma manifestação de Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo aparece para Moisés e fala ali, né? Ali o anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus está falando com ele. Ele apareceu no meio de uma sarça, né? Versículo 2. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas o fogo não consumia a sarça. Quer dizer, ela estava pegando fogo, mas o fogo não tinha poder de queimá-la. Estava com as folhas verdinhas ainda, como se nada tivesse acontecendo. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas o fogo não consumia a sarça. Então disse consigo: vou ver de perto essa coisa espantosa, porque o fogo não queima aquela sarça. Mas vendo o Senhor que ele se aproximava para observar no meio da sarça, chamou Moisés, Moisés. Olha Deus chamando de novo. Deus chamando de novo. Eu lhe respondi: eis-me aqui. Ele respondeu, né? Eis-me aqui. Não se aproxime, continuou Deus. Olha, continuou Deus, está vendo? A palavra anjo com A maiúsculo é o próprio Deus. Continuou Deus: tire a sandália dos pés, pois você está pisando em terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto com as mãos, com medo de olhar para Deus, e disse ainda o Senhor: eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito, e tenho ouvido o clamor por causa dos seus mestres de obras. Conheço bem o sofrimento do meu povo. Sempre isso acontece na Bíblia, irmão. Todas as vezes que o povo de Deus sofre por causa de um governo terrível, e esse povo clama a Deus, sempre Deus interveio e fala: o clamor subiu até mim. O clamor subiu até mim. Então ele continua dizendo, versículo 8: por isso desci para libertar os israelitas das mãos dos egípcios e para levá-los do Egito para uma boa e ampla terra em que existe leite e mel em abundância, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Sim, porque o clamor dos filhos de Israel chegou até os meus ouvidos, e tenho visto como os egípcios estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó para tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Deus aqui se revela a Moisés, porque Moisés foi criado lá no Faraó, ele não tinha experiência com Deus, e aqui Deus vem atrás dele e o toca, né, e se manifesta, e o converte. Irmãos, é sempre assim. Nós poderíamos ver N experiências bíblicas, né? E eu vou falar aqui rapidamente do Novo Testamento, para nós vermos como isso acontece conosco, né? A Bíblia diz: foi Cristo no seu amor inefável que veio nos buscar e salvar. Foi Cristo, irmão. Jesus saiu do trono da sua glória e veio a esse mundo, se encarnou, se fez carne, habitou no meio de nós com uma missão de nos salvar. Olha, vamos ver em Lucas capítulo 19, versículo 10. Olha o que Jesus falou acerca do propósito da sua vinda à terra. Lucas 19, 10.
diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi Jesus que veio até nós, Jesus que veio ao nosso encontro, foi Ele que veio nos resgatar. Eu e você estávamos, como diz Efésios 2, que a Daiane leu aqui no início, mortos em nossos delitos e pecados, né? Todo embaraçado, todo preso, né? Projeto para nós Efésios 2 aí, a Bíblia fala a nossa condição, a nossa situação, como antes, quando éramos pecadores. Efésios capítulo de número 2, diz assim na palavra de Deus, deixa eu projetar, olha lá, Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, quer dizer, a Satanás, que está operando agora que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós andávamos, todos nós costumávamos a viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Deus, porém, é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos, como estava Adão, como estava Jacó, como estava Abraão, como estava Moisés, como estava eu, você, cada um de nós, que embora estivesse espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida. Foi Ele, irmão, que veio aqui, foi Ele que desceu, não fomos nós que fomos até Ele. Ele veio a nós, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Só por isso, uma graça que nós não merecíamos, porque nós estávamos longe, nós éramos inimigos de Deus, pecadores, mas Deus veio ao nosso encontro. No versículo 6 ele diz, continua: Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. Aleluia. Versículo 7 ele continua: e agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza da sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Pois pela graça que vocês são salvos. Aleluia. É pela graça que vocês são salvos. Ou seja, é uma ação de Deus, não é uma ação nossa. Não fomos nós, irmãos, não fomos nós que corremos atrás de Deus, não, foi Deus que veio entre nós. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isto não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, é uma graça misericórdia de Deus na nossa vida. Nós estávamos perdidos, mortos, mas Deus nos amou a si mesmo. Versículo 9, a salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Tem gente que acha que é salvo, para eu ser salvo eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, e aí se eu fizer assim, eu vou ser salvo. Não, irmão, não é assim. Você é salvo por causa do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E o sinal de que você é salvo é que esse sangue transformou sua vida, que esse sangue transformou o seu coração, e que agora o seu testemunho é a prova de que houve um novo nascimento, uma nova pessoa se formou na sua vida, né? A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto nenhum de nós tem mérito nisso, não há mérito nosso, nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós muito tempo atrás, antes da fundação do mundo. É isso, é Deus vindo em nós.
No João 15:16, olha o que Jesus diz em João 15:16: vocês não escolheram a mim, eu é que escolhi vocês. Está vendo? Que isso fique claro, irmãos. Não tem jeito de ser mais claro que isso. Vocês não escolheram a mim, eu é que escolhi vocês e os chamei para irem e darem fruto, fruto que permanece, para que tudo que me pedirem, tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele conceda a vocês. Então entenda isso, não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. O versículo 19, aí desse mesmo capítulo, Jesus continua dizendo: o mundo amaria vocês, se pertencessem a Ele. Esse aqui é o problema de muitos crentes, que por causa das suas carências querem ser aceitos em grupos de não cristão. Eu quero ser um crente, mas não quero ser fanático, eu quero ser um crente legal, né? Irmão, não existe o que você quer. Isso que você está falando não existe. Jesus não era um cara legal. Jesus não era um cara legal. Ninguém mata um cara legal. Se Jesus fosse um cara legal, ele não tinha morrido. Ele tinha posicionamento. O cristão, ele tem que ter posicionamento. O mundo amaria vocês se pertencessem a Ele. Todavia, vocês não são do mundo. Irmão, entenda isso. Se você entender isso aqui, a chave abre. Vocês não são do mundo, vocês são ET. Vocês são extraterrestres, vocês não são daqui. Entendeu? Vocês não são daqui, não adianta você ficar apaixonado por isso aqui. Não adianta, não adianta. Não adianta. Irmãos, nada, assim, segunda-feira agora, eu fui com a minha esposa lá na Disney, no Magic Kingdom, né, que é o principal parque. Irmãos, é até difícil, falar para você, é difícil. Porque, eu vou falar uma coisa aqui, talvez vou ofender muitos irmãos, hein? Para mim, que estou com os meus olhos na Nova Jerusalém, aquilo é sem graça demais. Eu falo, não, isso aqui não dá, assim, acaba que as coisas daqui, os prazeres do mundo, não arranca lágrimas dos seus olhos, não te entusiasma. Porque nós entendendo isso aqui, olha, que o mundo, nós não somos desse mundo, tirando do mundo, olha, Jesus dizendo, o mundo amaria vocês se pertencesse a Ele, todavia vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês, tirando-os do mundo. Por isso é que são odiados pelo mundo. Por isso que não tem como você ser um crente legal, irmão. Não tem como, se você realmente é um cristão genuíno. E 1 João, capítulo 4, versículo 19. Eu estou usando muito versículo para reforçar isso para os irmãos. Diz assim, portanto, preste atenção nesse versículo. Portanto, o nosso amor por Ele vem como resultado de Ele nos ter amado primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor por Deus não é uma ação, é uma reação. A ação foi Ele ter nos amado. A reação é porque agora, porque Ele me amou, eu vou amá-lo. Romanos 3 diz, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. E eu quero encerrar aqui com mais dois versículos, 2 Crônicas 16, 9. 2 Crônicas 16, 9. Eu até li esse texto aqui no culto da virada, esse versículo, que diz assim, pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas que têm um coração íntegro para com Ele. Deus está procurando pessoas que têm um coração íntegro para Ele.
Ele está vindo atrás de nós. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Último versículo, Jeremias 31:3. Jeremias 31:3. O Senhor apareceu a nós vindo de longe. Sempre Deus vem a nós. O Senhor apareceu a nós vindo de longe e disse a Israel: eu amei você, meu povo, desde a eternidade, com muita bondade eu o trouxe para bem perto de mim. Eu amei você, eu amei você, eu amei você desde a eternidade, e com muita bondade, como diz Paulo, Deus sendo rico em amor, eu o trouxe para bem perto de mim. Sabe por que você está hoje aqui, domingo de manhã? Porque o Senhor te atraiu. Foi o Senhor que te atraiu. Foi o Senhor que te atraiu para cá, para que você pudesse estar na presença dEle buscando. É o Senhor que fala com você para você ler a palavra dEle. É o Senhor que fala para você meditar, para você orar. O Espírito Santo está te chamando para um momento de comunhão com Ele, de relacionamento íntimo com Ele. Ele está chamando, Ele está passeando na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, chamando o seu nome. Ele quer um relacionamento mais íntimo, mais profundo com você. É o que Deus quer, irmão. Sabe o que Deus mais quer de você? Não é o seu dinheiro, pode ficar tranquilo. Não é isso. O que Deus mais quer de você é um relacionamento íntimo com Ele. É isso que Deus quer. Ele foi um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que reconhece realmente que Ele te ama acima de todas as coisas.